Olha, gente, todos os anos, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas. As quedas são comuns, durante a velhice e podem acarretar graves consequências para a saúde da pessoa idosa, além de ser um possível indicativo de fragilidades físicas e até doença aguda. Para falar com a gente sobre este assunto, estou tendo a honra e o privilégio de receber aqui no nosso programa o médico geriatra Marcos Cabreira, conhecido aqui em Londrina, que realiza um trabalho maravilhoso com as pessoas da melhor idade, doutor. Boa tarde, viu? Boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui, de falar com esse seu público, que é muito cativante, todo mundo interage depois que a gente vem para cá. Então eu gosto demais e do seu trabalho e de estar conversando com você. E que bacana, né, que vocês colocaram um tema tão importante e que as pessoas não valorizam, que é a queda dos idosos, né? Estou muito satisfeito. Você viu ali a porcentagem, né? É um número alto de pessoas que estão na melhor idade, mas devido a alguma questão ali dentro de casa, alguma fragilidade, algum incidente, acaba tendo aí essa recorrência de uma doença através de uma queda, né, doutor? Exatamente. E o pior de tudo, o que essa queda representa na vida desse indivíduo que Nossa, cai. É seríssimo. Ele pode gerar problemas porque ele fica parado, pode ter pneumonia, pode quebrar, pode precisar de uma cirurgia, mas também ele pode ter o que a gente chama do estresse pós-traumático, que é o medo de cair de novo. Aí o que ele faz? Ele faz tudo aquilo que a gente pede para não fazer. Agora você fica em casa, sentadinho, quietinho, você não sai mais de casa, você não vai mais para a igreja, você não vai mais para o mercado, quer dizer, você para de viver. Então, e isso a gente sabe que é um risco maior para continuar caindo, né? Então as consequências são gravíssimas. Principalmente aquelas pessoas idosas que ficam em casa sozinhas e que muitas vezes, no medo de entregar uma chave para o filho ou para algum conhecido, acaba acontecendo essa queda e não tem como buscar uma ajuda. Eu acho que a gente tem que alertar todas essas circunstâncias, que podem acarretar essas consequências, né, doutor? Sem dúvida. E hoje, para isso, a gente tem condição, por exemplo, tem alguns dispositivos eletrônicos parecidos com uma pulseira que você, de qualquer coisa, alguém já vai perceber que você caiu. Mas o mais importante é a gente falar o seguinte: por que o indivíduo cai? Né? Por que o indivíduo cai? Pelas coisas mais simples possíveis. Por exemplo, insiste em não deixar as luzes acesas o tempo inteiro ou na hora que ele vai se movimentar. Insiste em manter a casa cheia de tapetes, gente. Gente, tapete é bacana, fica bonito, fica charmosa, mas aumenta o risco de cair. Os pisos que são muito escorregadios, a gente precisa também mudar. Então a casa do idoso precisa ser adaptada para esse indivíduo. E eu vou dizer uma coisa, sabe o que as pessoas evitam e não querem de jeito nenhum assumir no envelhecimento? A bengala. E a bengala é um baita de uma ajuda para a gente ter um pouco mais de equilíbrio. Então, gente, vamos tentar fazer o seguinte: não adianta fugir da bengala porque você não aceita o envelhecimento. Então, se comporte de um jeito diferente, tá certo? Com uma atitude mais dinâmica, com mais energia e use a bengala para te dar segurança. Até porque, né, doutor? Segunda-feira aqui a gente sempre tem o nosso quadro Carro Clivate, que a gente busca incentivar as pessoas a se mexer, a sair do sedentarismo, né? E a gente sabe que a mobilidade do idoso, ela acaba diminuindo com o tempo, né? A gente até alerta aqui as pessoas que vão atravessar a faixa, que dão aquela corridinha, às vezes aquela corridinha ali dá uma bambeada na perna, pode acontecer um acidente. Então a questão da mobilidade, ela consegue ser adquirida através da atividade física. É importante a gente falar isso. Olha, você colocou uma coisa muito importante, que é as coisas mudam com a idade. Não tenha dúvida nenhuma, né? Você pegar um indivíduo de 18 anos atravessando a rua correndo é muito diferente de um indivíduo de 70 anos atravessando a rua correndo, mesmo que ele seja bem preparado. Então nós temos uma mudança. Temos uma mudança de equilíbrio. De equilíbrio, de um indivíduo perceber que ele precisa abrir um pouco mais a perna para ficar equilibrado. Agora, nós temos um jeito de fazer com que este envelhecimento que é normal seja o melhor possível. Como? Sendo ativo. Então, muitas vezes uma filha fala assim: mamãe, agora que a senhora caiu, a senhora não pode mais sair de casa. Não, é o contrário. É o contrário, aí que ela precisa fazer exercício. E nós temos aquelas academias ao ar livre, nós temos muitas cidades, tem projetos gratuitos. Então, assim, tem a possibilidade de ficar caminhando, de dançar, tá certo? Isso, quanto mais atividade muscular a gente faz, menos a gente vai atrofiando. E essa atrofia exagerada é que faz com que a gente fique extremamente vulnerável para cair.
Então você vê que a queda é principalmente do idoso, que você colocou na abertura, muito interessante, do idoso frágil, da fragilidade. Isso é importante. Hoje na geriatria, a gente nem pergunta muito mais quantos anos o indivíduo tem. A gente quer saber mais o quão frágil ele é. Entendeu? Porque eu saber posso a rotina dele. Exatamente, porque eu posso ter 80 anos e não ser frágil. Sim, até porque hoje, graças a Deus, né, É. a nossa estatística, né, de questão da idade, a gente vê que nós estamos realmente envelhecendo. O corpo pode envelhecer, mas a mente, né, a gente tem aí uma vida muito ativa, Todos né? nós estamos ganhando de presente, essa geração que nós estamos aqui ganhando de presente, pelo menos mais 20 anos. Né? Os nossos avós viviam menos do que a gente está vivendo. Então nós ganhamos mais 20 anos. Mas o que nós ganhamos de presente, gente, foi a chegada mais tarde ao cemitério. Tá Graças certo? a Deus. Agora, a maneira com que eu vou chegar, nós não ganhamos de presente. A maneira com que eu vou chegar depende do quê? Depende de cada um de nós. Isso não veio de presente. Não. O que está vindo de presente é a extensão do tempo. A expectativa de vida que está ficando cada vez mais longa. As pessoas estão morrendo com 80, 85 anos. Muitas vezes, tem muita gente com 90, 95. Só que é o seguinte, a garantia de uma vida boa até lá, a gente não ganha de presente. A gente tem que conquistar. Mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui, doutor, que tudo isso que a gente, né, essa conquista começa agora. Sem dúvida. Né? A gente Sem tem que dúvida. pensar na velhice de uma maneira onde a gente realmente façamos a nossa parte. Sem dúvida. Até porque o envelhecimento ele chega muito antes do que a velhice. Não sei se vocês entendem, né? O envelhecimento começa com 20 anos. Então é a partir daí que eu tenho que ter maior dedicação. Então, assim, se eu tô muito preguiçoso aos 25 anos, eu tô construindo uma velhice pior aos 75. Imagina, se agora, com 25 anos, não faz você sente fazer atividade física, Paulo Braz? Como que é a tua relação, sua relação assim com a saúde, assim, você se preocupa? Sim, como que sim, eu costumo velhice caminhar também? bastante e agora estou cuidando da alimentação também, né? Porque eu estava acima do peso e só de andar os pés já doíam, a perna doía. O joelho. O joelho, então eu comecei a dar uma equilibrada na alimentação. Ainda bem que tem um momento que a gente vira uma chavinha, Exatamente, né? e por isso que eu falo que nós somos os gestores desse processo. Nós somos os gestores, nós que vamos definir isso, né? E é importante agora, se eu ficar esperando um diagnóstico, uma doença, não é verdade? Nós vamos chegar e nós vamos piorar muito a nossa vida. Então nós temos que ter essa atitude mesmo. E a natureza é uma coisa bacana, né? A natureza, ela cobra da gente. Ela não aceita muito desaforo, só que ela é muito generosa, entendeu? Então se eu começo a fazer as coisas certas, mesmo que seja atrasado, eu já me beneficio. Só de você pensar, né? Exatamente. Então, por exemplo, esse seu ouvinte aí, que tem 70 anos, que nunca fez nada, tá falando, meu Deus do céu, tô muito atrasado. Tá atrasado, mas começa hoje que você vai construir um futuro melhor, sem dúvida nenhuma, porque a natureza vai reconhecer isso e ela vai mudar, né? Com menos chance de cair, com mais disposição, com mais alegria. Com certeza, alegria, né? porque essas atitudes não deixam a gente só mais magro ou mais esperto, deixa a gente mais feliz. A saúde também. mental, gente, que a atividade física, né, oferece pra gente é incrível. A Hilda tá participando com a gente, chegou aqui a participação dela. Vamos colocar na tela e quem quiser mandar sua mensagem, falar sobre essa relação, né, com a velhice, com a queda também. Então mande aqui que o doutor responde pra gente. Minha mãe é idosa, mas muito ativa. Desde sempre incentivou a mim e meus irmãos a nos exercitarmos e hoje ela colhe esses frutos. É a Hilda que está participando. Olha só, né? A mãe dela já é idosa e sempre ativa. Eu acho que realmente também, dentro de casa, a gente acaba se inspirando nas pessoas. Sem dúvida, você vê como é importante, é muito importante a gente valorizar esses indivíduos mais envelhecidos na nossa família, nas nossas empresas, no nosso trabalho, porque eles podem trazer pra gente uma inspiração, uma referência. Então você veja, a Hilda vê na mãe dela o caminho e ela tá vendo que tá dando certo. Tá certo? Ela tá vendo que tá dando certo. E que bom que ela tem ela consegue enxergar isso. E né? vale frisar, gente, como o nosso tema aqui é a questão das quedas, né, dentro de casa, e que é muito frequente isso. O doutor já falou aqui algumas formas, né, de se evitar essas quedas. Então, é tirando, né, os tapetes de crochê, que são lindos, Exatamente. né, enfeitam a casa. Mas tem também os emborrachados, doutor. Sem dúvida. É uma opção também. De repente, a pessoa não consegue se desfazer daquela decoração. Sem
Sem dúvida. Então, o tapete emborrachado. Outra questão também é acender a luz, né? Isso. Não a noite, ainda mais a idoso, nós que somos jovens, quando vamos levantar à noite para ir até o banheiro, já dá uma tonteada. Imagina a pessoa que é idosa. Existem aquelas luzes indiretas, tá certo? Existe o sensor de movimento, então quando você acorda, não precisa deixar aceso, mas acordou, põe esse sensor que não custa caro, você balança, ele já acende a luz, aí você vai ao banheiro com a luz acesa, tá certo? Deixar sempre um chinelo que seja bem adaptado ao pé do lado, também. As pessoas, elas usam calçados inadequados muitas vezes. Eu estou chamando a atenção porque a gente sabe que mais da metade das quedas não acontece porque você subiu na escada, ou porque você foi em cima da árvore, ou porque você fez uma arte. Acontece dentro de casa, no dia a dia. Na verdade, é mais para a realidade. Exatamente. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu fiquei pensando, né? Essa questão da queda, a gente vê aí, até a questão do banheiro, é onde a gente consegue realmente adaptar algumas coisas. Igual no banheiro mesmo, gente, tem aquele tapete que é de plástico, que é de borrachado, também é uma opção para esses idosos colocarem as barras, né? E não tenha vergonha de assumir essa necessidade, né, gente? Eu acho que tudo isso é uma questão de saúde, para você ter aí uma vida mais longínqua, né? Sem dúvida. Você vê que quando essas coisas que a gente chama de estereótipos, né? Que são muito relacionados ao envelhecimento. A bengala, as barras do banheiro, tá certo? Ou então tirar todos os tapetes de casa. Isso daí, gente, mostra o seguinte, que você está preparado para viver essa vida que a natureza te deu a mais, né? Então é bacana isso, né? Com certeza. Então a gente espera mesmo que as pessoas... porque não tem sentido. Com tanto risco de doença, com tantos problemas, as doenças cardiovasculares, os cânceres que estão aí, a gente muitas vezes não tem culpa por ter os cânceres que se tem. Agora, o que não pode é a gente morrer e sofrer por uma coisa absolutamente evitável, que é a queda. É sempre muito bom receber você aqui. Eu fico muito feliz. Espero que, através desse assunto aqui, desse tema, né, você de casa possa buscar, colocar aí, né, essas ferramentas para ajudar a evitar a queda. O doutor, gente, tem um Instagram que eu adoro ficar acompanhando, sempre mantendo a gente bem informada sobre esse universo da geriatria e também de todas as informações voltadas à saúde, tá? Esse aqui é o Instagram do doutor, se alguém quiser acompanhar, nossos telespectadores aí, ó, doutor Marcos Cabreira, tá? Tem sempre informações, adoro, ó, essas informações, igual do Alzheimer ali, eu vi que gera um monte de comentário também, sem né? dúvida. Muito bacana, tem um né? vídeo interessante que é sobre o quanto que a música ajuda no tratamento do Alzheimer. Tem um vídeo ultimamente que eu coloquei dos medicamentos novos do Alzheimer, né? Das causas de depressão. E essa semana, nós estamos na semana do Dia do Avô. Sim. Dia do Avô. Então eu queria parabenizar todos os avós aí, porque assim, que coisa deliciosa na vida é ser avô, né? Certeza. Eu acho que isso é uma oportunidade para quem tiver essa oportunidade. Eu que convivo com avós há 30 anos, né? Não com os meus avós, infelizmente eu não convivo mais, mas eu vejo como o brilho do olho de um avô é diferente. Como que a criança torna a vida dos avós. Sem dúvida, é um presente. A tia já fica babando, imagina os avós, o né? neto é o presente que a velhice dá pra gente. Né? Então, assim, eu vejo isso na cara das pessoas, no rosto das pessoas, e a ciência já mediu isso, viu? Vamos combinar um dia de a gente falar sobre isso, porque a ciência já viu que a mesma criança, no cérebro do pai, ela gera uma coisa, no cérebro do avô, ela gera uma coisa maior ainda. Isso mostra o quê? Energia, vibração, amor, que a gente tem só quando a gente envelhece. Aí você pensa assim, ó, tem que cuidar da minha saúde para eu curtir meu neto, entendeu? Aí você pega todas essas dicas e coloca em prática aí para evitar as quedas. Obrigada, doutor. Boa semana. Muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Obrigada, viu? até uma próxima, tá? Já marca essa outra pauta aí com o doutor. Um abraço, tá?